Buenos dias! Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Bora tomar um cafezinho, que hoje a live vai ser sobre há tempo para todas as coisas. É o que a Jéssica falou vários anos da vida dela, ela vai contar as histórias da vida dela aí. Sim! Sobre o tempo de espera. É uma parte, tem a parte boa e a parte ruim do tempo de espera, gente. A parte ruim é a ansiedade. E aí, me contem, vocês já tomaram café, já arrumaram a mesa? Eu já peguei aqui um café, eu gosto de cafezinho com leite, ó. Já peguei aqui, esquentei no micro-ondas um pouco de leite e já coloquei meu café aqui. Pratinho, amor. E hoje a Jéssica vai usar esse aqui, ó. Mostra aí, amor. Explica pra eles como é que é. Ó, vou usar esse americano aqui. Inclusive, gente, muita gente acha que isso aqui é suplá só porque é redondo e é porque é de crochê, mas não, tá? Isso aqui é um americano também, porém é um americano de crochê. E eu acho, esse aqui eu gosto bastante de usar em café, porque ele é menorzinho, tá? E é redondinho. E é redondinho, então fica do tamanho certinho, ó, do prato. Ó. E eu falei pra ela usar esse aqui porque combina. As pérolazinhas, a gente tem essas Você ensina pra pérolazinhas aqui. Inclusive, gente, dentro do meu curso, eu tenho uma aula que é sobre acervo inteligente, sabe? E aí eu ensino como você montar um acervo inteligente. Usar as mesmas bases, porém conseguir montar várias mesas diferentes. Inclusive, quem não pediu o link ainda pra participar, dia Do 29. workshop, né? Dia 29. Gratuito. Vai ser show. Gente, só pra vocês entenderem, no workshop não vai ter sobre o acervo inteligente, tá? É só dentro do curso, mesmo que tem. Mas no dia do nosso workshop gratuito, no dia 29, a gente vai falar muito sobre usar o que você já tem. Vamos montar uma mesa junto. Pra quem não tem hábito ainda de fazer a mesa. Quem não tem hábito. Então, assim, vai ser bem legal mesmo. E já montei toda a aula pra dar pra vocês. E, gente, eu tô super ansiosa, né, amor? Ficou muito legal a aula. Que a gente vai montar uma mesa de jantar do zero, gente. Olha eu dando spoiler, né? A gente vai montar uma mesa do zero juntas. Vai ser legal. E quem, como o Bruno falou, quem não mandou eu quero, só mandar. Pode direct. mandar aqui ou mandar no direct ou em alguns dos posts, tá bom? Então, bora lá? Vamos lá. Estão escutando direitinho? Talvez seja bom até trazer um pouquinho mais perto do celular aqui. Então pega, né? Eu vou puxar aqui vocês um pouquinho pra perto da gente, pra ficar melhor o áudio. Aqui. Então, gente, ó, hoje o tema vai ser Tempo de Deus, tá? E aí o texto básico que a gente vai usar é Eclesiastes 3. E uma estratégia que vocês podem usar para começar a criar o hábito da mesa é ter um tempo de devocional em família. Porque o que acontece? A gente todo dia acorda, lê o devocional, né? Lê um pouco da Bíblia, tem o devocional da Jéssica, que é das mulheres lá, que ela coloca no grupo dela das mulheres também. E na sequência, a gente vai tomar... Na verdade, a gente toma café antes e depois lê, mas dá pra fazer ao contrário também. Depois lê um devocional, lê um pouco da Bíblia, um tempo junto pra conversar, pra ler e tal. E daí toma café, então acaba que já emenda no cafezinho. Esse ano eu tô usando esse aqui, ó, da Viviane Martinelli. Mas eu gosto muito do da Igreja da Cidade, tá, gente? Eu quis mudar, me arrependi um pouco, tá? Mas tô lendo ele. É uma linguagem bem diferente. Esse aqui é voltado 100% pra mulher. Então vai coisas do dia a dia, cotidiano. Mas eu também indico muito o da Igreja da Cidade. Ele é muito bom. Então vamos lá, vou ler o devocional, daí a gente vai comentar. Eclesiastes 3, daí do versículo 1 ao 8, e depois mais pra frente, pedacinho do 17. Para tudo há ocasião certa, há um tempo certo para
cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que você plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Daí mais para frente ele comenta: pois há um tempo para todo propósito e um tempo para tudo que acontece. Bom, gente, tem algumas pessoas aqui que já conhecem um pouco assim da minha história, mas muitas que ainda não conhecem. E eu tinha um sonho, que era casar. E durante 2 anos, mais ou menos, Deus falou muito comigo com esse versículo. Há um tempo certo para todas as coisas. Acho que foram uns 2 anos, né? 2, 3 anos, enfim. E aí, gente, assim, né? Quando a gente, quem ainda não casou, eu vou usar esse fato, mas você aí coloca na situação que você deseja muito. Muitas pessoas iam falar pra mim assim: acalma seu coração, Deus não demora, Deus capricha. E eu ficava assim, gente, é frase do inferno, né? Porque assim, gente, quando a gente tá no tempo de espera, a gente não gosta de ouvir esse tipo de frase, né? Por quê? Porque a espera, ela é um deserto que a gente passa. É um tempo de solidão, um tempo de angústia, um tempo que você... muitas vezes você tá tão ali na ansiedade que você quer aquilo, que você deseja aquilo, que frases nesse sentido, às vezes, te deixam um pouco magoado, né? E uma coisa que eu sempre respondi, eu falava: mas vai vir com defeito. Se vai vir com defeito, manda do jeito que tá mesmo, entendeu? Já que, né, não precisa vir perfeito, vai vir com defeito, então manda logo. Porém, o meu coração, ele se acalmou quando eu entendi que o tempo de Deus não era sobre o Bruno vir perfeito. E ele não veio perfeito, tá, gente? Tem um monte de defeito. Eu também tenho. Mas era sobre Deus me moldar para aquilo que eu queria. Então, por exemplo... Eu sou perfeito, tá? Então, por exemplo, vou falar uma coisa que aconteceu. Eu sempre fui uma pessoa extremamente workaholic. Por quê? Eu saí de casa com 17 anos para estudar. Com 18 eu já morava sozinha. E eu já tinha uma casa. Eu bancava minha casa. Então eu aprendi que eu tinha que dar conta de tudo, que eu tinha que fazer tudo, eu tinha que trabalhar. E assim, era sábado, domingo, feriado. Vários lugares que eu cheguei a trabalhar perguntavam se eu era filha da dona. Por quê? Porque eu era extremamente dedicada naquilo que eu fazia. Só que trabalhar no tanto que eu trabalhava não era minha função. Tudo bem que sim, eu precisei trabalhar porque eu morava sozinha. E no morar sozinha, eu acabei desenvolvendo, né? A gente tem que se virar. A gente tem que fazer de tudo. E aí, gente, desde que eu comecei a trabalhar com a Mesa Aposta, eu percebi que Deus foi moldando meu coração. E ele começou a colocar pessoas, né, amizades ao meu lado, onde elas cuidavam do lar. Que isso pra mim era tipo assim, nunca na minha vida eu vou largar minha carreira pra poder cuidar do lar. Pai, depender de homem, Deus me livre. E eu vi que Deus foi moldando meu coração. Pra quê? Pra eu gostar do lar, pra eu entender o quanto a família era importante, o quanto eu precisava ser moldado por Deus.
E principalmente para eu entender que eu não era minha carreira. E na minha carreira eu posso ser substituída. Mas dentro do meu lar eu jamais vou poder ser substituída. Por quê? Porque a mulher, de uma certa forma, ela foi criada para isso. Ela foi criada para trazer acolhimento, né, amor? Foi criada para poder cuidar, para trazer acolhimento. Tanto que uma coisa que eu brinco bastante é o seguinte: quando a mulher fica doente, a casa vira um caos. Se o homem ficar doente, gente, funciona normalmente. Se os filhos ficarem doentes, funciona normalmente. Mas se a gente fica doente, tudo vira um caos. Então, você entende a importância que a gente tem dentro do nosso lar? E nesse tempo de espera, eu vi Deus moldando meu coração para isso. Deus colocando no meu coração que cuidar do lar também era uma profissão. Que você ser do lar também era uma profissão. E tanto que Deus foi me moldando para isso e fez eu entender que eu não era a minha carreira e que eu não poderia colocar a minha carreira acima de tudo. E eu colocava, inclusive eu colocava meu trabalho na frente de Deus. Eu deixava muitas vezes de ir na igreja porque eu estava trabalhando. E eu não estou falando que mulher não pode trabalhar, tá, gente? Pode trabalhar, não tem problema, mas desde que você não coloque isso como um centro, o centro de tudo. E eu vi Deus fazendo isso comigo, me tirando, né, esse orquiaholiquismo, nem sei se essa palavra, né? E me mostrando que eu também seria boa, que eu não vou deixar de ser uma mulher exemplar, eu não vou deixar de ser uma boa pessoa, eu não vou deixar de ser alguém pelo fato de eu não ter uma carreira. E assim, foi um processo que Deus foi fazendo na minha vida, né? E coisas que eu orei muito, Deus, eu quero um esposo que me dê a possibilidade de escolher se eu quero ou não trabalhar. Eu quero um esposo que me apoie nos meus sonhos. E Deus mandou. O Bruno, ele me deu a possibilidade de escolher se eu quero trabalhar ou não. Então hoje eu tenho essa escolha. Ele me apoia muito. Né? Oi? De se ajudar, né? De se ajudar. Ele me apoia muito na parte, né, da mesa posta, ele me incentiva muito. E era um sonho que eu tinha, né, de realmente poder me dedicar, porque é algo que eu amo. E eu vi a minha transformação nesse processo. Realizar esse projeto digital, né? Exatamente. Então, assim, workshop o tempo de espera, realmente, ele é difícil, gente. Eu chorei muito. Eu quis desistir por muitas vezes. A gente, né, passava trocentas coisas na minha cabeça e eu assim, nossa, vamos dar um jeitinho, né? E eu sempre falava, gente, não tem homem na minha igreja. Não tem homem na minha igreja. Porque assim, de fato, gente, não tinha homem na minha igreja na minha idade. Por quê? Eu tô com 33 anos. E assim, ter homens, mas tinha que ser mais velho que eu. Mas eu não queria que tivesse filho. Era uma exigência minha. Ai, nossa, mas era uma coisa que eu queria. Eu queria poder viver esse sonho junto com a pessoa que eu escolhesse. Então, assim, Deus, ele foi trabalhando no meu coração. Ele foi, né, vendo. Eu quis desistir várias vezes. Eu quis sair para buscar no mundo um marido. Só que glória a Deus que eu tenho pessoas do meu lado, né? Eu tenho uma amiga mesmo que ela é casada e coitada, ela foi assim meu porto seguro, que é ali. E várias vezes eu mandava mensagem pra ela sábado à noite: amiga, não aguento mais ficar sozinha. Ela: não, amiga, aguenta firme, vai dar certo. E de fato, né? Foram aí 3 anos em obediência a Deus, orando, jejuando, pedindo pra Deus me moldar. E Deus foi me moldando. Inclusive, nesse tempo de espera que eu tive, Deus falava muito comigo. E sempre ele me mandava Eclesiastes 3, eu ia ler Eclesiastes 3. Eu ia Gente, uma vez eu fui no aniversário de 1 ano do filhinho da minha amiga.
que foi falado lá em Eclesiastes 3. Eu falei, não, mentira. Mentira, não é possível. Então, gente, e nesse tempo, né, como eu disse, Deus foi moldando meu coração. E uma das coisas, né, que Deus foi fazendo, foi colocando no meu coração aquilo que era bom pra mim, né? Tanto que, né, a gente tá falando do casamento. O Bruno, eu escrevi 23 características que eu queria num homem. O Bruno tinha as 23 características. Eu escrevi o quê? Zóio verde. O olho verde, inclusive o olho verde, gente, ó. Outro ponto, eu orava, eu falava pra Deus frases que eu queria pra eu ter certeza de que era a pessoa certa. O Bruno falava, eu falava pra Deus, quando o Senhor mandar o marido, o Senhor manda também o marido com X pra gente casar. O Bruno tinha o valor exato que eu pedi pra Deus, guardado pra casar. Hoje em dia, que homem que tem dinheiro guardado pra casar é muito difícil, né? Ele foi o primeiro que eu achei aí que tinha. Tava na lista. Então, o tempo de espera, ele é difícil. Ele é cansativo, ele é angustiante, às vezes ele é solitário, porque muitas pessoas falavam assim, sai, Jéssica, sai, vai se divertir. Só que eu tinha a certeza do que Deus falava pra mim, que de fato era pra eu esperar, que de fato meu marido ia aparecer. E eu falava, gente, meu marido vai aparecer, eu vou casar, vai ser arranjado. E de fato foi arranjado. Então, o tempo de espera, ele, por mais difícil que ele seja, na verdade, ele serve muito pra quê? Pra gente ser moldada pra aquilo. Se eu tivesse casado há 3 anos atrás, coitado do Bruno, ele ia jogar da janela, gente. E esse tempo de espera serve pra você se preparar, porque também não adianta nada você desejar algo e ficar na mesma, né? Sim, e nesse tempo que a gente que a Jéssica teve uma transformação como pessoa também. Exatamente. Pensa, eu era extremamente workaholic. Hoje eu tô abrindo mão da minha carreira pra viver em casa, pra estar em casa. Coisa que se me falasse há 3, 4 anos atrás, eu ia xingar a pessoa. Falar assim, eu ficar em casa, depender de homem, sai fora. Mas hoje eu entendi isso. E Deus moldou e me fez desejar isso. Tanto que eu orava por isso. Eu orava por uma pessoa que me desse essa possibilidade. Outro ponto. A questão de ser mais calma. Tem gente que olha pra mim e acha que eu sou a calmaria. Não, gente, eu não sou. Pelo contrário. É verdade, Maria. Você lembra, né? Você acompanhou bastante isso, né? E ó, segui firme, hein, Maria? Segui firme naquilo realmente que eu falei, que eu me propus, né? E assim, gente, foram muitas noites de choro, muitos dias de choro, quis desistir várias vezes, mas eu vejo que o processo que eu passei, o tempo, né, o deserto que a gente fala, que foi o tempo de espera, ele me trouxe a pessoa certa, mas ele também me fez ser a pessoa certa. Porque muitas vezes a gente anseia tanto por algo. A gente quer, às vezes, uma viagem, a gente quer casar, a gente quer mudar de casa, enfim, tantas coisas que a gente anseia, mas será que aquele realmente é o tempo certo para acontecer aquilo? Será que, de fato, você está preparada para receber aquilo? Né? Então, assim, eu vejo que Deus, ele sempre vai fazer as coisas no tempo dele. Mas não porque, né, Deus faz o que ele quer, do jeito que ele quer. Não. Deus, ele entende que o processo também faz parte do nosso amadurecimento, de nós estarmos preparados. E todo sonho que a gente tem... Ser obediente a ele também, né? Ser obediente a ele, com certeza. Todo nosso sonho, tudo que tá ali no nosso coração de sonho, Deus plantou. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu sonho com tal coisa. Nossa, mas não é pra mim, não, gente. Se você tá sonhando, é porque Deus plantou aquele sonho no seu coração.
E no tempo dele, isso vai acontecer, né, amor? Vai. E aí, como que foi pra você, seu tempo de espera? O tempo certo? Bem, eu sei que ele mandou eu linda, legal, uma excelente esposa, lava, passa, cozinha. Então, quando a Jéssica fala do tempo de espera, ela nada mais está falando do que de fé. A gente está dizendo que para você conseguir algo na tua vida, seja, por exemplo, casar, que era o desejo da Jéssica, para mim também era o desejo de casar, a gente precisa ter fé. E quais são os elementos da fé, da prática da fé? Primeiro, que tem duas coisas. A primeira delas é você identificar o que você pode fazer e o que você não pode. Por exemplo, você pode se preparar, você pode se aperfeiçoar, buscar conhecimento, você pode enxergar aquilo que você está errando para trabalhar em você, mas você não tem controle da pessoa que vai aparecer na tua vida. Então você tem que estar em constante evolução ali para a hora que aquilo se realizar. Mesma coisa, por exemplo, um projeto, que nem a gente quer implementar o workshop que é físico para o digital, um exemplo. A gente tem que se preparar, a gente tem que ver como é que faz, a gente tem que buscar informação. Só que os resultados, a gente não tem controle. Não tem controle de quem vai entrar no workshop, quem não vai, quem vai estar lá dia 29, quem não vai. E a mesma coisa num relacionamento. Inclusive, quem tá aqui que vai estar dia 29 no workshop gratuito do dia 29? Comenta aqui quem vai estar lá. Bora. Então são esses fatores. E a Bíblia diz que sem fé, a fé sem obras é morte. Então a gente tem que trabalhar em prol daquilo, desejar aquilo mesmo, sabe? Em oração, buscar Deus em oração. E aí a minha história da Jéssica, ela se assemelha em alguns sentidos. Por exemplo, eu também eu me converti, eu não sou cristão de berço, eu me converti faz 5, 6 anos, né? E nesse processo eu também tirei um tempo para me preparar, eu tirei um tempo para estudar, para me desenvolver, para colocar a cabeça e ser assertivo no momento que eu encontrasse alguém para me relacionar, porque senão a gente não ia ter princípios semelhantes, porque uma das coisas que fez a gente se conectar foi os princípios. As diferenças do dia a dia vão ter, mas os princípios têm que estar alinhados para que a gente tenha clareza do que a gente quer. A gente é bem parceiro na questão de propósito. Então, por exemplo, os dois gostam desse meio digital, então eu gosto do marketing, a Jéssica gosta de estar aqui falando na câmera, então a gente vai se ajudando nessas questões, então a gente tem uma parceria. E é isso, gente, eu acho que a fé é aquela questão, assim, de você ter certeza que uma hora vai se realizar, mas não saber quando. Então, o único trabalho que a gente tem que ter é de continuar caminhando em busca daquele objetivo, até que ele se cumpra. E a fé, para quem crê em Deus, ela é assim mesmo. A gente não tem certeza da salvação. A gente não sabe como é que vai ser. Será que é verdade? Será que não é? A diferença é que a gente crê num Deus que nos prometeu e que falou, não, todo aquele que crê será salvo. E aquele que não crê terá o seu caminho predeterminado. Então, qual que é a diferença? Que a pessoa que não busca a Deus, ela nem sabe para que caminho está indo. Ela está trilhando o caminho do mundo, né? Que a gente já sabe que muitas vezes prejudica, faz a gente entrar em depressão, faz a gente andar com pessoas erradas, faz a gente estar envolvido com coisas que hoje não fazem sentido. Então vale muito a pena a gente buscar esse meio. Eu acho que o tempo de espera está muito ligado à fé, nesse sentido bíblico aqui. Ó, a Maria vai estar lá com a gente, dia 29. Eba! Bora! Bom, pessoal, então é isso. Por mais que o tempo de espera ele seja doloroso, ele seja difícil, incerto, mas permaneça, tenha fé, ore, né? E o tempo certo, Deus vai fazer todas as coisas, vai fazer infinitamente mais do que você imagina, do que você deseja. Continue buscando a Deus também, porque às vezes tem aquela questão, né, que eu nem comentei, às vezes o fato de a gente não estar
andando nos caminhos do Senhor faz a gente pedir muitas vezes coisas erradas. Sim. E daí também é difícil a gente realizar algo que tá fora dos planos. Por exemplo, eu quero ser milionário, mas se teu coração tá direcionado a coisas ilícitas, erradas, tá intencionado a intenções erradas, por que Deus vai fazer que você ganhe dinheiro? Porque talvez você vai pegar e vai gastar com coisa errada, vai incentivar coisa errada, vai fazer coisa errada, vai se desligar de pessoas que você ama porque tem intenções erradas. Então é mais ou menos essa a ideia. Acho que é melhor às vezes você não ter, vai ser mais favorável do que ter. Sim, mas também, gente, eu penso que no meio do processo, né, até o Bruno falou, colocar pessoas, tirar pessoas, isso também faz parte do processo, né? Como eu disse, né, no comecinho da live, Deus colocou amigas na minha vida que elas só cuidavam do lar. Tipo, só cuidavam, entre aspas, né? Elas cuidam do lar. Que era uma realidade muito longe do que eu vivia, né? Então, e hoje eu vejo o quanto elas foram fundamentais para eu entender o quão é lindo isso, né? E se fosse há tempos atrás, isso pra mim ia ser tipo, nossa, absurdo isso. Mas hoje não, sabe? Então eu vejo que Deus no processo, no tempo de deserto, ele coloca as pessoas certas, mas ele também tira as pessoas erradas. E eu vi Deus fazendo isso também. Da mesma forma que ele me aproximou de mulheres que cuidavam do lar, ele me afastou de pessoas que eram extremamente voltadas para trabalho, que eram workaholic, que era o que eu era, né? Então, assim, eu vejo que Deus, ele faz isso no processo. Ele tira pessoas, ele coloca pessoas, ele te molda, ele molda seu coração para aquilo, ele molda sua mente, enfim. Ele vai te moldar para viver o extraordinário de Deus. Então, ele sempre vai fazer isso, tá? Então, se você aí tá passando por um tempo de deserto, não desista, porque o tempo certo de Deus vai chegar, a sua bênção vai chegar. E eu tenho certeza, eu posso falar assim com toda certeza do mundo, a minha bênção foram anos de oração, foram 8 anos orando, 3 anos jejuando e me dedicando, sabe, e falando. E Deus mandou, com 23 características que eu pedi. Exigente. Falando frases que eu declarava, que eu falava para Deus, que eu queria como confirmação. Veio com o bônus, né, que eu pedi também do casamento. Veio com o upgrade instalado. Veio com o upgrade instalado. Então, assim, só que acima de tudo, eu tinha muito claro o que eu queria. E eu escrevia, gente, eu escrevia tudo nos detalhes. E assim, pra vocês terem noção, sempre pedi, né? Só pra você ver o nível de detalhe. Eu pedi o valor que ele tinha que ter pra gente casar. Eu pedi o salário que ele tinha que ter. Tô falando disso, gente. O olho verde veio. Eu tem que lembrar das outras características agora. Tem várias outras. Tô falando dessas porque são coisas que a gente não pede. A gente pede um homem segundo o coração de Deus, que ame mais a Deus do que ame mais a Deus do que qualquer outra coisa. A gente pede isso porque isso pra mim era básico. Só que tem os itens extras que às vezes a gente esquece de pedir, né? Então, por isso que eu estou compartilhando isso com vocês, porque eu pedia isso, né? Então, a gente também precisa ter esse nível de detalhe nesse tempo de processo de espera, de falar para Deus exatamente o que a gente quer. Só que aí a gente tem que ter a consciência também, né? De que quanto mais detalhes, talvez mais tempo vai demorar, porque mais a gente precisa estar preparada para poder receber aquilo que a gente está pedindo. Certo? É isso, gente. Vamos orar? Alguém tem algum pedido especial para fazer? Se tiver, manda aqui nos comentários que a gente vai orar. Não? Então, bora lá. Deus, obrigada por mais um dia, obrigada por essa live, obrigada por cada pessoa que está aqui.
aqui. Obrigada pela pessoa que vai passar por aqui, Deus. Eu sei, sou prova viva de quanto é difícil a gente passar pelo deserto, quanto é difícil a gente esperar no Senhor. Mas mais do que isso, o quanto é gratificante receber a bênção que a gente tanto pediu, Jesus. Que o Senhor possa, Deus, colocar no meu coração e no coração de cada mulher que está aqui a paz por passar pelo deserto e saber que no final tudo vai dar certo, Deus. Que a gente possa ter uma semana maravilhosa, que Deus possa abençoar a vida de cada um aqui, que seja uma semana muito abençoada, muito próspera, cheia de alegria, cheia da presença do Senhor, Deus. Amém. Meninas, um beijo, fiquem com Deus. Até mais. Até mais.